Há crimes que o tempo tenta esconder, mas alguns costuram-se tão fundo na história que nunca se desfazem. Essa é a história de um homem que vestia a cidade inteira e que por baixo das agulhas escondia algo muito mais sombrio. Em Rouen, norte da França, século XV, viviam reis, mercadores e o alfaiate mais respeitado da região. Mas as ruas antigas ainda sussurram o alfaiate de Rouen. Os registros foram destruídos pela igreja, selados como heresias. Mas alguns monges mantiveram cópias secretas, e nelas há descrições detalhadas do julgamento que quase ninguém conheceu. Ele era um homem refinado, atendia nobres, bispos, mulheres da corte. As roupas que fazia eram perfeitas, luxuosas, elegantes, impecáveis. Mas havia algo estranho em seu ateliê. Um cheiro metálico, forte, que nem os perfumes conseguiam disfarçar. Cheiro de sangue? Talvez, mas ninguém ousava comentar. Afinal, o alfaiate era amigo de gente poderosa. E naqueles tempos, a pobreza era silêncio, e o silêncio, sobrevivência. Foi no inverno de 1441 que os desaparecimentos começaram. Primeiro, uma criança, depois 2, depois 5. Rouen, uma cidade de comércio e fé, começou a se cobrir de medo. Os sinos das igrejas tocavam mais pelos mortos do que pelos vivos. E ninguém suspeitava dele? Não no começo. Ele era educado, generoso, ajudava nas doações da paróquia, oferecia roupas aos coroinhas. Parecia um homem piedoso, mas atrás das cortinas do ateliê, as coisas eram diferentes. Diziam que à noite luzes permaneciam acesas, que havia barulhos de correntes e um som metálico, como de lâminas afiando-se. Alguns juravam ouvir choro de crianças. Meu Deus! Foi um padre, o abade Guillaume, quem primeiro desconfiou. Um dos meninos do coral desapareceu logo depois de ir ao ateliê buscar uma batina nova. O abade foi até lá, mas o alfaiate o recebeu com o mesmo sorriso cortês de sempre. Disse que o garoto havia saído faz horas e ofereceu vinho. O padre notou o mesmo cheiro, ferro, mofo e algo que não sabia nomear. No dia seguinte, o abade voltou com 2 soldados. O alfaiate não estava, e foi então que encontraram a porta dos fundos entreaberta. Atrás dela, uma escada levava a um porão. Um lugar escuro, com mesas, facas, tecidos e manchas. Manchas vermelhas, antigas, que o tempo não apagara. No canto, um barril fechado. Quando abriram, encontraram ossos de crianças. Ele fazia roupas com o sangue delas? Ninguém sabe ao certo, mas os registros do julgamento dizem que usava o sangue para curtir couro e tingir tecidos. Outros afirmam que acreditavam em rituais de purificação, que o sangue das crianças era mais puro e dava força espiritual às suas criações. O que é certo é que nada no ateliê era apenas costura. O alfaiate foi preso em silêncio, sem resistência. Sorria. Disse apenas: "Vocês não entendem. Eu só crio beleza com o que o mundo desperdiça." Que horror! Ele acreditava mesmo nisso? Sim, e parecia orgulhoso. Durante o julgamento, declarou que os tecidos precisavam de alma e que só o sangue humano podia dar isso. Chamaram teólogos, inquisidores, monges. Ninguém conseguia entender se era loucura ou heresia. Mas o mais assustador foram as provas encontradas nos compartimentos secretos do ateliê. Roupas minúsculas costuradas com fios dourados e dentro delas, pequenos ossos costurados como enfeites. Pequenos amuletos feitos de dentes e frascos com um líquido escuro, ainda preservado pelo frio. Ele dizia para que serviam? Disse que eram recordações de inocência, objetos para afastar o mal, mas o mal era ele. Foi no inverno de 1442 que as notícias começaram a espalhar histeria. As mães trancaram as portas, as igrejas ficaram lotadas. E o ateliê virou um símbolo do pecado. Dizem que durante as noites que antecederam sua execução, ele costurava dentro da cela, com agulhas imaginárias, movendo os dedos no ar, como se ainda trabalhasse. Ele foi queimado? Sim, no dia 12 de março de 1442, na praça central de Rouen. As crônicas dizem que não gritou, nem chorou, apenas olhou para o céu e disse: "Deus sabe que tudo o que fiz foi em nome da perfeição." O fogo consumiu o corpo,
Mas mesmo depois de virar cinza, o cheiro de ferro permaneceu por dias na praça. A igreja tentou apagar tudo. Mandou destruir os registros, derrubar o ateliê e construir no lugar uma capela, para que a cidade nunca mais lembrasse. Mas a lembrança ficou. As pessoas ainda falam disso em Rouen? Falam baixinho. Dizem que o bairro onde ficava o ateliê, hoje uma rua de lojas, fica completamente deserto depois do pôr do sol. E que nas vitrines, às vezes aparece o reflexo de um homem costurando, mesmo quando a loja está vazia. Um reflexo? Sim, um homem magro, de rosto pálido, com um lenço no pescoço e as mãos manchadas. Alguns dizem que é apenas uma sombra, outros que é o alfaiate, ainda procurando o tecido perfeito. Uma vez por ano, no aniversário do incêndio, as portas das lojas rangem sozinhas e um som metálico ecoa pelas ruas, como o tilintar de uma tesoura. Isso é assustador. Rouen é antiga, e cidades antigas nunca dormem de verdade. Carregam seus mortos nos alicerces e suas histórias nas paredes. O caso do alfaiate de Rouen foi esquecido oficialmente, mas os sinos da catedral ainda tocam naquele dia, mesmo sem ninguém puxar as cordas. E você acha que ele acreditava mesmo no que fazia? Acredito que sim. Alguns monstros não sabem que são monstros. Acham que estão criando arte. A diferença entre beleza e horror, às vezes, é apenas o sangue. Hoje, quem passa por Rouen e pergunta onde ficava o ateliê, recebe sempre a mesma resposta. Ninguém sabe. Mas se seguir a rua errada, pode sentir o cheiro de tecido queimado e ferro antigo. E às vezes, um sussurro, tão baixo que o vento quase engole. Fique quieto, estou costurando.